uma das mais fortes que nós tivemos foi a seca de 2014, recentemente, secas que atingem diretamente cidades. Eu sei que a seca é um problema crônico no Nordeste brasileiro, isso a gente vem discutindo e trabalhando há muitos anos, e as cidades sofrem com isso. Isso uma questão crônica, que é do clima. Aqui eu estou falando de seca relacionada à mudança climática. Então, uma das secas que causou grandes problemas foi a de 2014. Por quê? Porque ela atingiu os mananciais da maior cidade do Brasil e, para quem vive aqui se discutia sair da cidade, né? Abandonar a cidade. As medidas que foram tomadas, nós tivemos que perfurar poços profundos, um monte de coisas. Por quê? Porque você está vivendo numa determinada situação e essa situação muda de repente, né? Então, os efeitos foram muito grandes. Mas não se enganem, porque os efeitos sobre a Amazônia, né, eles vêm do oriente da Amazônia para o ocidente. Então, o potencial de efeitos de seca na região nordeste brasileira é enorme. Ou seja, a situação pode piorar na zona da mata, essa situação pode piorar ainda mais e afetar os mananciais. Então, o efeito de mudanças climáticas, ele vem, num lado, ele pode ser um efeito agudo, como aconteceu em 2014, ou ele pode acentuar um efeito crônico, como pode acontecer no Nordeste brasileiro, certo? E na região amazônica, no norte, a mesma coisa, né? Com a retirada da floresta, aí tem o ponto de não retorno e a floresta acaba se transformando num cerrado, né? Que é uma das regiões secas do Brasil, que é a parte central. O Cerrado brasileiro já tem um trabalho que saiu essa semana na revista Global Change Biology, de um grupo de brasileiros já mostrando que o nosso Cerrado está cada vez mais quente e cada vez mais seco, né? Então, nós estamos a caminho de poder perder severamente biodiversidade e desertificar essa região do Cerrado brasileiro. Do mesmo jeito que há uma savanização, né? uma transformação em cerrado de parte da Amazônia que pode caminhar também num sentido de deserto. Muito bem, esses elementos, essas forças, elas são forças que vêm do efeito antrópico, ou seja, da nossa produção de gases do efeito estufa, mas eles são efeitos que vão passar. Se a gente se adaptar, a gente consegue, não reverter, mas a gente consegue acender o guarda-chuva e ficar esperando passar e manter os urbicistemas funcionando. Aqui a gente tem outros efeitos, mais dois que eu coloquei, né, que são as grandes tempestades e efeitos extremos de tempestades que entram cada vez mais. Então aí a gente tem Florianópolis como uma cidade que é um alvo primário de possíveis furacões e grandes tempestades. Então, ali, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, né, tem esses potenciais muito grandes pela posição que se encontra no Atlântico e pelo movimento das massas de ar que acontece. Então, com isso, a gente tem efeitos múltiplos que vocês devem estar olhando aí. E a elevação no nível do mar. A elevação no nível do mar, que é um problema que, para quem está em Fortaleza, é um problema que é gradativo e que vai acontecer cada vez mais. Então, você tem uma série de efeitos, alguns efeitos, tipo efeito na saúde, ele não é tão grande na saúde das pessoas, mas tem sim algum efeito, porque esse é um efeito, vamos dizer, terciário, né? Ele não é um efeito direto. A produção de comida, no que concerne à produção de comida de frutos do mar, sim, mas a gente, se tiver agricultura segura em terra, a gente consegue suprir, né? O efeito sobre o turismo pode ser muito drástico,
né? E com isso também o efeito sobre o sistema financeiro, porque normalmente cidades costeiras são mais turísticas, né? E seus sistemas financeiros têm uma dependência maior, né? E principalmente nas moradias e nos prédios que estão à beira-mar, porque é simplesmente uma questão de destruição e talvez, em muitos casos, ter que fazer adaptações no sentido de mudar as pessoas de local. Bom, o efeito mais drástico de todos, que poderia realmente ameaçar o sistema, a gente tem efeitos sobre tudo, mas é o efeito sobre a produção de energia, e eu já falei sobre a água. Se nós tivermos um efeito drástico na produção de energia, esse efeito vai influenciar o coração do urbissistema. Então, nós já tivemos cidades no mundo que foram abandonadas, né? Os maias abandonaram cidades, então a gente já tem na história do mundo cidades que se tornaram insustentáveis porque tomaram decisões erradas, né? E elas tiveram simplesmente que ser abandonadas e as populações saíram, foram ou para outro local ou se subdividiram formando outras cidades, né? Então é um perigo, é uma possibilidade para algumas cidades, e aí dependendo do funcionamento do urbissistema e do tipo de ataque que a mudança climática fizer, a gente pode sim perder algumas cidades. E estamos também ganhando novas cidades, né? Na China, o pessoal constrói uma cidade do nada e as cidades médias brasileiras estão, no mundo inteiro, na realidade, elas estão crescendo cada vez mais e estão crescendo do modo certo já. Elas não estão cometendo os mesmos erros que essas megacidades como São Paulo, Rio, né? Belo Horizonte também, em parte. Essas cidades muito grandes cometeram uma série de, não de erros, mas tomaram decisões que saíram fora do contexto e agora elas se tornam irreversíveis, como eu disse lá no começo. Mas muitas cidades médias já estão trabalhando no sentido da sustentabilidade e pensando adiante sobre como se adaptar às mudanças climáticas. Então, as cidades inteligentes, nesse sentido, quando se fala em cidade inteligente, muita gente pensa só em computação, mas a cidade inteligente pode não ter nenhum computador, né? Ela pode não ter nenhum elemento de informática, e ela pode ser, sim, muito inteligente. Para nós, nos cidades globais, e para mim, pessoalmente, a cidade inteligente é a cidade que leva em consideração os elementos de sustentabilidade e que trabalha com a complexidade, ao invés de trabalhar com balas de prata, tentar consertar as coisas com mudanças em somente um elemento, né? Então, os efeitos sobre as cidades, eles passam por uma questão que é a resiliência, que está aqui, né? dos urbicistemas, né? Como é uma rede, né? O ataque a uma rede, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um ataque hacker ou ele pode ser um ataque cracker, roubando as definições da computação. Um ataque cracker, ele é assim, um menino ou uma menina de 16 anos de idade vai lá e sabe fazer programação computacional e entra num determinado site e faz o hack do site, hackeia o site. E coloca lá palavrões no front do site ou faz alguma modificação. Os sistemas computacionais, eles são fortemente resilientes a isso. Basta você ir lá, apagar o que foi feito, colocar o seu backup e acabou, né? Agora, quando o ataque é cracker, ele é diferente, porque o cracker é diferente do hacker. O cracker, ele sabe como as redes interagem. Então, o cracker pode agir no coração da rede e desligar a rede completamente, né? Então, tem crackers que estão se tornando cada vez mais evidentes, que são esses crackers que sequestram o sistema de alguma pessoa e pedem um resgate. Isso tem acontecido cada vez mais no mundo, e fazem isso com grandes sistemas, mas podem fazer isso também com
outros sistemas menores. Então, transpondo essa ideia da computação para a cidade, o ataque de algum fator da mudança climática, ele pode ser um ataque hacker, ou seja, ele vai atacar alguns desses elementos do subsistema urbano terciário, né? Mas isso não vai ser suficiente para desequilibrar todo o sistema. E isso significa resiliência. Então, as cidades têm que começar a estudar e fazer os seus diagnósticos para entender quais são os seus níveis de resiliência às mudanças climáticas, considerando os locais aonde essas cidades estão. Porque vai ser diferente. A gente tem, como eu falei, uma cidade costeira, uma cidade como Cuiabá, que fica no centro do Brasil, Brasília, os efeitos vão ser diferentes. Então, o tipo de adaptação que a cidade tem que fazer é diferente. Então, saber qual é o nível de resiliência é absolutamente fundamental para tomar ações e desenhar políticas públicas, né, que possam ser efetivas. E essas políticas públicas têm que ser várias e não uma única. Então, a gente tem os drivers, né, que são o que faz com que a mudança climática ocorra, né, que seriam o aumento do gás do efeito estufa, a perda do desperdício de comida, né, o desflorestamento que a gente está experimentando, né, o uso de combustíveis fósseis, né, a construção com concreto. Isso é um problema muito sério, isso é um dos maiores emissores que tem, a gente usar o concreto. Então, já se está pensando em construções com novos materiais que são mais sustentáveis, né? E as emissões feitas pelos combustíveis. Isso causa impactos, como eu mostrei para vocês, né? Alagamentos, ondas de calor e o aumento da desigualdade. Esse é um elemento que a mudança climática, e no relatório 1.5, o capítulo 5 traz esse elemento, que é que os impactos das mudanças climáticas, eles agem principalmente, primariamente, sobre as pessoas mais pobres. Então, ele acentua as diferenças, né? E existe outro elemento, que é o elemento da poluição. Quais são as soluções para isso? Então, existem algumas ideias que já estão aí, essas não são soluções adivinhadas, mas as soluções baseadas na natureza, por exemplo, né? Ao invés de você fazer piscinões, você reforma e usa o curso do rio como ele é, e constrói parques, e usa aquele local para poder fazer lazer quando você tem a baixa do rio e deixa o rio tomar o seu lugar, etc., quando ele vem, né? A mudança de construção que eu acabei de falar para vocês. Existem sistemas como esse REDD+, que é um sistema ecológico, é uma forma de você remunerar e trabalhar para você manter a floresta e, ao mesmo tempo, fazer o uso sustentável da biodiversidade. Isso é absolutamente fundamental para um país como o Brasil e outros países do mundo, notadamente a Austrália, né, mas outros países do mundo, a África, né, tem um potencial muito grande de usar esse sistema que foi inventado no Brasil, né? É um sistema de administrar a floresta mesmo, né, e que capta dinheiro no exterior. Aumentar a cobertura arbórea nas cidades, o verde urbano é fundamental, e colocar mais florestas nas cidades brasileiras. Muitas delas, a maioria delas, tem florestas periurbanas. Então, a gente tem que fortalecer essas florestas periurbanas, porque elas protegem os nossos mananciais, mantêm a biodiversidade, mantêm todo o equilíbrio hídrico. Aumentar a eficiência do uso da água, a gente precisa ter consciência disso, porque gradativamente a população aumenta e tem menos água para as pessoas. O uso de renováveis, então vem aí, eu coordeno um projeto de BECS, que é Bioenergy Carbon Capture Systems, quer dizer, produzir bioenergia, usar bioenergia e ainda capturar o carbono.